E aí, gente, que prazer é chegar até você através de mais um programa Estação Turismo aqui no seu canal, que é a cara e a voz da Amazônia, o Amazonsat. Você sabe que a estação leva você a vários pontos turísticos do nosso imenso norte do país, desvendando os mistérios do turismo da nossa grandiosa Amazônia. E hoje nós estamos na cidade de Manaus e nós juntos iremos conhecer um centro histórico, é o Palácio Rio Branco. Vamos nessa? Vamos lá! Localizado junto à Praça Dom Pedro II, o palácio está inserido nas proximidades da área na qual foi realizada, em 9 de novembro de 1823, a adesão do Amazonas à independência do Brasil pelos líderes políticos da época. O edifício foi erguido entre os anos de 1905 e 1938, em estilo eclético, se impõe como um dos prédios de relevância arquitetônica na paisagem urbana da cidade, nos remetendo às riquezas do auge do ciclo da borracha. E entrando aqui no Palácio Rio Branco, a gente vai conversar agora com Alex Ramos, ele que é o guia turístico, vai ficar no programa com a gente hoje. Alex, seja bem-vindo ao programa, fala pra gente a história desse palácio, porque muita gente às vezes não conhece o Palácio Rio Branco e não sabe nem onde fica, muitas pessoas também aqui da cidade de Manaus. Fala pra gente o que o turista pode já de cara ver quando ele entra aqui. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, está o Palácio Rio Branco. Esse palácio ele funciona como se fosse a história, né? O memorial da Assembleia Legislativa. Ele começou, na verdade, a ser construído em 1905, tá? Só que a conclusão foi só em 1938. Ele levou muito tempo para ser construído, tá? E hoje em dia, como a gente pode perceber, ele é como se fosse o Museu da Assembleia, mas não só isso, ele também serve como centro de estudos e como palco para algumas reuniões até hoje, né, da Secretaria de Cultura. Robério Braga ainda faz algumas reuniões aqui e o turista ele tem a opção de desfrutar de várias exposições que nós temos, tá? Nós contamos com exposições de charges políticas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e conta também com acervo, se ele quiser saber mais, né, sobre a história do Estado, tanto da questão política, né, ele tem essa opção. Deixa eu te perguntar uma coisa, a arquitetura do local. Há quanto tempo já existe aqui o Palácio Rio Branco? Foi restaurado, né, para visitação do público? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Olha, o último restauro que foi feito no prédio foi o geral, que foi desde 2005 a 2010, que foi a conversão dele para centro cultural, tá? E o estilo do prédio é um estilo eclético, que é até da época da borracha também, né? Ele, desde esse tempo, ele foi restaurado umas 3 vezes, sem contar com essa última, que foi a geral, que foi a conversão para centro cultural, né? Agora, Alex, eu tô vendo aqui uma cabecinha. Tudo bem, querido? E aí? É o Getúlio Vargas aqui. Qual é a representatividade dele aqui no centro, né, de entrada aqui do Palácio Rio Branco? Olha, o Getúlio Vargas, como a gente sabe, né, ele foi presidente e, assim, tem uma relação dele também com Álvaro Maia, que foi um dos políticos, né, um dos governadores daqui do estado. Na verdade, ele foi interventor federal do estado do Amazonas no ano de 1938, né, nomeado pelo Getúlio Vargas. Então, geralmente tudo que tem no estado, tudo que tem nos palácios dessa época recebe o nome de uma autoridade, de algum político importante, né? Tanto que o nome do próprio Palácio Rio Branco faz uma referência ao Barão do Rio Branco, né? Então tudo recebe uma homenagem de um político, de uma figura importante para a época, né? No caso, Getúlio Vargas, 1852 a 1954, 1938, tudo aqui indicando realmente o tempo, enfim. Agora vamos dar uma olhada aqui, acompanha a gente aqui, Nélio. Aqui já a gente pode ver, são algumas exposições, como você falou, da própria Assembleia. Isso, essa primeira exposição que a gente tem aqui no hall de entrada é contando toda a história da Assembleia Legislativa, desde o tempo da província até os dias atuais, tá? Então, são placas indicando realmente o que diz cada ponto específico da memória do legislativo, né? Isso. Contando é como se fosse uma síntese de toda a história do legislativo, né? Desde o tempo que ele foi fundado, na época da República, até os dias atuais. Para
pesquisadores, para alunos ou professores que, no caso, queiram fazer alguma pesquisa relacionada a isso, os textos já estão aqui para ajudar, né? Tá certo. Agora, Alex, são 2 andares de prédio, né? O prédio são 2 andares aqui do Palácio Rio Branco. Eu queria que você falasse para quem tem casa o que a gente vai conhecer já no próximo bloco. Olha, aqui como a gente está vendo, a gente tem a exposição, né, as exposições aqui no hall de entrada, e lá em cima a gente tem o resto das salas que antigamente foram usadas pelos deputados, mas que hoje, por exemplo, tem algumas que também estão ocupadas por exposições, tá? Ao todo são 6 salas, então, que a gente vai visitar daqui a pouco. Então tá certo, a gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, conhecendo mais aí o Palácio Rio Branco. Lembrando que você pode acessar o nosso facebook.com/Estação Turismo e saber um pouco mais sobre este local tão bacana localizado aqui na cidade de Manaus. Intervalinho, daqui a pouco a gente volta, não sai daí.